Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 45. Nós estamos caminhando para finalizar as exposições desse livro de Gênesis, capítulo 45. Nós temos mais 5 capítulos à frente e estamos aqui prestes a conhecer o desfecho da história de José, como nós temos pregado ao longo dos cultos, dos últimos cultos no ano passado e retomamos na semana passada. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo todo de Gênesis 45, do 1 até o número 28, do versículo 1 ao 28. Então peço a você que acompanhe esta leitura comigo no livro na íntegra, pois assim nos diz a santa palavra do nosso Deus. Então José, não conseguindo se conter, diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra si mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor e os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence, ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, eu e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. E fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: chegaram os irmãos de José. E Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão da fartura da terra. Ordene que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os seus filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim.
José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pães, e mantimento para a viagem do pai. E despediu os seus irmãos, e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhes contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Senhor, nós voltamos-nos para Ti nesse momento, depois de lermos a Tua palavra. Ciente, Senhor, que esta palavra é a palavra que nos santifica, que nos abençoa e que transforma o nosso coração. Rogamos ao Senhor nesse instante, ó Deus, que o Senhor fale ao coração do Teu povo, que o Senhor ministre a palavra que está sendo pregada ao coração do Teu povo, que o Senhor os encoraje por meio dessa história e nos lembre do Teu Filho Jesus, daquilo que o Senhor realizou em nosso lugar. Assim, meu Deus, eu te peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que eu acho mais impressionantes quando eu visito algumas lojas lá no sul de Minas, e existe uma loja aqui, não é marketing nem nada, né? Lá chamada Emborda da Mata, que é uma cidade onde há concentração de produtos artesanais, mantas, tapetes e coisas do tipo, né? Tudo mais naquela decoração boho, né? Que talvez algumas pessoas conheçam. E a maneira como é feitas determinados produtos me encantam, porque algumas peças ainda são fabricadas naquele tear manual. E quantos de nós já vimos aquele tapete tão bonito que nós pomos na sala, fabricados por aquele tear? E é interessante o processo de confecção desses tapetes, dessas mantas. Quando eles vão fazendo o desenho, parece que nada faz sentido. Se você olha ali pelo avesso, há apenas algumas linhas, apenas alguns desenhos sem sentido algum. Mas se você olha para o outro lado, tudo vai tomando o seu sentido. Estênio Márcios, quando ele compôs aquela música O Tapeceiro, ele fez um paralelo muito grande com a soberania de Deus, mostrando que, olhando para determinadas circunstâncias da nossa vida, olhando para determinadas coisas que nos acontecem, nós vemos como que daquela vista, né, de olhando o tapete pelo lado avesso. Não entendemos nada, o que é isso que está sendo feito, que desenho é esse que a pessoa está imaginando, mas quando nós olhamos do lado certo das coisas, vemos tudo aquilo tecido com majestade, com bastante habilidade e arte. Assim, meus irmãos, é a providência de Deus na nossa vida, é a providência de Deus na história do seu povo. Parece que estamos passando por circunstâncias que muitas vezes nós não entendemos enquanto nós estamos vivenciando elas. Quando nós passamos pelo luto, pela dor, pelo sofrimento, por circunstâncias de perseguição, nós não compreendemos aquilo que acontece conosco. Mas o Deus que direciona toda a história faz tudo convergir para um grande propósito, para um propósito que beneficia o seu povo e glorifica o seu nome. E nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um relato que nos ensina isso. Um relato da história de José que nos mostra como a providência de Deus age na história humana, sem que muitas vezes nós saibamos o que está ocorrendo, transformando até mesmo atos pecaminosos em instrumentos de preservação e de redenção.
Assim, eu destaco este ensinamento inicial aos irmãos, mostrando que a providência de Deus opera através da história humana, transformando atos pecaminosos em instrumentos de preservação e redenção. Assim, Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem do seu povo, para o bem daqueles que o temem. E de que maneira então nós podemos pensar a respeito da providência de Deus, olhando este capítulo, esse desfecho da história de José, dos seus sofrimentos, da sua aflição, da sua exaltação no Egito, nesse reencontro com os seus irmãos, que lhe fizeram tão mal no passado, vendendo como escravo ao Egito. Eu quero destacar aqui 3 lições aos irmãos, sendo que a primeira delas encontra-se nos versículos de número 1 ao versículo de número 8. A providência de Deus dá sentido aos sofrimentos. Bem, irmãos, depois daquele discurso maravilhoso que Judá, o principal ali, o líder, aquele que havia se tornado líder dos seus irmãos e consequentemente das 12 tribos de Israel, aquela que ganhará proeminência dentro da história de Israel, quando ele fez um discurso diante de José, que os havia colocado à prova, colocando ali a sua taça de prata dentro do saquetel de Benjamim, fazendo com que os seus irmãos, para tentar ver ali qual seria a reação dos seus irmãos, quando eles vissem o seu irmão mais novo em uma situação de perigo, de se tornar escravo no Egito, o que eles fariam? E aqui então a reação dos irmãos foram se oferecer no lugar do seu irmão mais novo, especialmente de Judá, que fez no capítulo 44, o maior discurso do livro de Gênesis que nós vemos registrado, dizendo que, contando toda a história que envolvia a sua família, e como se o irmão dele fosse levado escravo ao Egito, como isso afligiria o seu pai, e como ele havia se colocado por fiador no lugar do irmão, para pagar a penalidade dele. Ouvindo essas palavras, o texto no capítulo 45 nos mostra a reação de José. Ele logo de cara, ouvindo isso, ordenou que todas as pessoas fossem retiradas do lugar onde elas estavam. E ele diz aqui com relação aos egípcios, com relação aos servos que trabalhavam na sua casa, lembrando que José era governador do Egito, ele tinha uma função real, ele tinha uma função ali, ele tinha servos à sua disposição. Então ele clamou em alta voz para que fizessem sair todos e deixassem ele e apenas seus irmãos em particular. E num momento de grande comoção, meus irmãos, que José não pôde conter os seus sentimentos. Até aquele momento ele ainda estava resoluto em colocar os seus irmãos à prova, resoluto em prová-los a respeito do seu caráter. E vendo que Deus havia transformado o coração daqueles seus irmãos, ele então desaba em choro, em grande choro, como diz aqui o texto, de modo que até os egípcios que serviam ali na casa de José, ouviam aquele choro comovido daquele homem, do grande José, que havia salvado toda a terra do Egito, por meio de quem Deus trouxe grande livramento aos egípcios e a todas as pessoas daquela região. José se pôs a chorar por ver aquilo que Deus havia feito. E então ele se revela a seus irmãos dizendo: eu sou José, a quem vocês venderam como escravos ao Egito. Imaginem essas cenas, meus irmãos. Que cena maravilhosa. Os meus olhos marejam toda vez que eu leio e penso nesta cena deste homem que foi marcado por tantas fatalidades, por tanto sofrimento. Ele, diante dos irmãos que lhes fizeram mal, se coloca e diz: eu sou José, a quem vocês venderam ao Egito. No entanto, meus irmãos, os irmãos dele ficaram o quê? Estupefatos, atemorizados, com medo daquilo que poderia lhe dar, porque eles haviam feito mal ao irmão deles. Será que José ali então
executaria vingança sobre eles? Será que José de fato utilizaria todo o poder, toda a autoridade que lhe foi conferida para realizar mal contra os seus irmãos? Pelo contrário, José, ele põe-se a perdoar os seus irmãos e a entender toda a sua história, toda a perspectiva de tudo aquilo que lhe aconteceu à luz da providência divina. E nos versículos 4 a 8, então, ele mostra como Deus, ele coloca Deus como o autor principal da sua história, aquele que direciona e conduz todas as coisas. Talvez no processo de todo o sofrimento que José estava vivendo, ele fosse como aquelas pessoas, como nós que olhamos aquele tear sendo confeccionado do avesso, sem fazer sentido algum, mas agora diante dele estava tudo aquilo que Deus havia feito, e tudo então estava fazendo sentido, propósito, tudo aquilo que aconteceu. José interpreta toda a sua história à luz da providência de Deus, e ele perdoa os seus irmãos. Veja que maravilhoso que são essas palavras contidas nos versículos 4 a 8. José primeiramente pede que seus irmãos não se entristeçam e nem se irem contra eles mesmos. Talvez você tenha praticado alguma coisa má com alguma pessoa. Talvez você tenha feito algum mal a uma pessoa e depois se arrependido amargamente dessas coisas. E especialmente se você é cristão, talvez aquilo fique, no coração, no seu coração, remoendo aquilo. Eu não deveria ter feito isso. Por que nós nos colocamos a fazer isso? Que diabo eu fui fazer? Que coisa eu fui fazer àquela pessoa? E ficamos muitas vezes remoendo aqueles ressentimentos, aqueles sentimentos de tristeza, de ira que vem contra nós mesmos no nosso coração. Mas a primeira palavra de José a seus irmãos foi de paz. Não se irem, não se entristeçam contra vocês mesmos. Veja a postura madura, a postura de temor que José teve diante dos seus irmãos. E ele afirma por 2 vezes: Deus que me enviou adiante de vocês. Essa frase aparece por 2 vezes aqui, e ela é central para nós entendermos aquilo que está acontecendo. Além do mais, ele fala o seguinte: a fim de preservar a vida de todos vocês, da fome que estava para vir, esses 7 anos de fome que Deus me colocou nesse lugar, me fez passar por todo o sofrimento, a fim de preservar, salvar vocês. É claro que a salvação aqui a que José se refere, não é uma salvação no sentido escatológico, como nós recebemos da parte de Jesus, mas é da preservação da vida, da linhagem do povo de Israel, porque se eles continuassem em Canaã naquele período de fome, certamente eles morreriam e o povo seria extinto, e todos os propósitos que Deus havia prometido por meio do descendente de Abraão, não se cumpririam. Aqui Deus usou todo o sofrimento, toda a situação que José passou para preservar a vida. Ele afirma que não foram os irmãos que o enviaram para lá, e sim Deus. Ele faz uma leitura completamente diferente de todos os acontecimentos da sua vida. Ele faz uma leitura completamente teológica, sóbria. Ele não está aqui, irmãos, olhando apenas o lado bom das coisas. Não é aquela ideia que nós temos assim, você pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Não é isso que ele está fazendo. Ele está reinterpretando toda a situação de uma maneira teológica. Ele está olhando da perspectiva correta. Ele não está olhando a vida pelo lado avesso. Ele está olhando pelo lado correto, pelo olhar de Deus. É claro que foi por meio de revelação que José entendeu tudo aquilo que estava acontecendo. E quando nós nos voltamos, meus irmãos, para a língua hebraica, não é meu propósito gastar com vocês, até porque eu sei muito pouco de hebraico, mas a ideia do verbo é muito interessante.
A língua hebraica, ela é uma língua, vamos dizer assim, o hebraico bíblico é uma língua morta. Ele não é falado hoje em dia, o hebraico contemporâneo é diferente. Mas ele tem algumas nuances, algumas qualidades diferentes. Por exemplo, você escreve da direita para a esquerda, certo? No hebraico você não tem acento. A linguagem é toda sem acento, foram colocados acentos depois, algumas palavras que tinham, algumas letras que se referiam a isso. E os verbos, eles não têm como função principal mostrar ação, mas uma qualidade. E aqui foi colocado um verbo que mostra uma ação completa, uma ação perfeita, uma ação onde há completude, onde você olha é como se um espectador se colocasse do lado externo da situação e visse tudo aquilo de uma maneira total, perfeita. Aqui o verbo que José usa para dizer Deus me enviou, essa expressão ela traz essa ideia, Deus fez um plano perfeito, Deus me colocou aqui e agora eu estou tendo esta visão, esse entendimento daquilo que o Senhor realizou. Tudo isso para reforçar o quê? Que não é tudo que aconteceu a José, não foi de fato algo feito ao acaso, que não foi simplesmente um jogo de dados que deixou o próprio José e o povo de Deus à própria sorte, mas mostra como a providência de Deus, ela dá sentido aos sofrimentos. Veja, José foi vendido pelos seus irmãos, como nos diz em Gênesis 37. Ele foi escravo, como diz no Gênesis 39. Ele passou vários anos na prisão amargando, como diz Gênesis 39 também. Ele foi esquecido por aqueles que prometeram se lembrar dele quando estivessem num momento de glória na sua vida, como nos diz Gênesis 40. E foi apenas depois, como nos relata em Gênesis 41, que ele foi exaltado e ganhou completamente aquilo que, Deus havia preparado para ele. Aqui, meus irmãos, ele quis mostrar como que a providência de Deus englobou todos esses momentos da vida dele. É como se ele fizesse uma recapitulação de todos os momentos da sua vida e dizer: o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor me enviou até aqui para realizar isso, para salvar a vida de vocês. Por isso, vocês não têm nenhuma dívida comigo. Por isso, vocês podem ficar em paz. Por isso, vocês não precisam mais ficar se torturando. Deus é quem me trouxe até aqui. Irmãos, que maravilhoso é saber isso. Que maravilhoso é ver como Deus age e lida com a totalidade da história. Nós não estamos na mão de um Deus mesquinho, ou daqueles deuses como nós vemos nas mitologias gregas, ou aquelas mitologias que os deuses agem apenas em favor de si mesmos. Deuses maus, deuses que apenas criaram o mundo por um simples acaso, ou criaram os seres humanos para mostrar que eles eram escravos para poder servir-lhes. Pelo contrário, meus irmãos, nós vemos o propósito de Deus aqui em todas as coisas. E aqui nós vemos o significado que o sofrimento teve na vida de José. Certamente Deus não se alegrou com os sofrimentos que ele passou, pelas torturas, pelos momentos de escravidão, pelos momentos de desespero que ele passou, mas Deus usou cada uma dessas coisas para levar José até aquele ponto. E o que ele poderia fazer se não perdoar os seus irmãos? Por isso eu deixo algumas aplicações aqui aos irmãos. A primeira delas, como diz um autor, e eu tiro isso de um autor chamado Bruce Waltke, que diz o seguinte: a mão de Deus dirige toda a confusão humana rumo a um alvo gracioso. Nós estamos vivendo, meus irmãos, épocas em que nós vemos confusão. Às vezes vemos a maldade humana numa proporção que nos assusta. Assistimos noticiários e vemos ouvimos coisas que são terríveis.
Lamentavelmente, um médico assassinou outros médicos ali em Barueri porque brigaram no restaurante. E vemos a maldade se espalhando por muitas coisas e pensamos, até quando, meu Deus, isso fará sentido? Mas, meus irmãos, a prova de que a mão de Deus dirige toda a confusão que existe no mundo, que toda a maldade humana não está solta ao próprio vento e à sua própria vontade, é o mistério da cruz de Cristo. Irmãos, do mesmo modo que os sofrimentos de José foram causados pela maldade dos seus irmãos, pela difamação da esposa de Potifar, mas levaram à preservação do povo de Israel, a cruz de Cristo é o resultado, a cruz de Cristo, o resultado da maldade humana, salvou a vida de milhares e de milhares. Na cruz, Cristo foi pregado. Na cruz, Cristo foi vituperado. Aquilo foi o maior testemunho da maldade dos homens. A crucificação criada pelos fenícios e recriada por outros povos como os romanos, aquilo que era um instrumento de tortura e de crueldade, foi colocado diante de Deus como um instrumento da suprema redenção. O ato máximo que expressa a graça de Deus para com os pecadores. Sim, foram os pecadores que crucificaram Jesus. Sim, foram aqueles homens que colocaram nele uma coroa de espinhos. Mas tudo isso foi predeterminado por Deus. Nós aprendemos em Lucas pela manhã que era necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse rejeitado pelos sacerdotes, morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Por isso nós precisamos ter esperança, olhando para tudo ao nosso redor, porque Cristo dá o verdadeiro significado para todo o sofrimento, para tudo aquilo que existe neste mundo de mal. Em segundo lugar, eu quero dizer que Cristo veio para redimir e preservar um povo para si mesmo, do mesmo modo que José, e José é um claro tipo de Jesus Cristo. O que é tipo? Ele aponta para algo que é maior do que ele. A história de José, ela faz mais sentido ainda dentro da história da redenção, dentro da história de Jesus. Porque da mesma forma que José foi humilhado, foi escravizado, assim Cristo também passou. Ele veio como um ser humano. Ele encarnou-se, sendo ele o verdadeiro Deus, sendo ele a segunda pessoa da Trindade, ele assumiu a forma de servo. Ele sofreu em nosso lugar. Ele se apresentou como o servo sofredor de Isaías 53. Ele foi morto na cruz, ele morreu a nossa morte, mas ele ressuscitou no último dia. Assim como José foi tirado da prisão e colocado num lugar de destaque, de governo, de honra, assim Deus fez também com Cristo, o fazendo assentar nas regiões celestes, sendo o rei de toda a terra e governando tudo aquilo que existe. José tipifica a história de Cristo, que veio para salvar e redimir, preservar um povo para si mesmo. Do mesmo modo que José foi entregue aos sofrimentos, passou por tudo aquilo para salvar o seu povo, Cristo também fez a mesma coisa. E este povo somos eu e você. Que maravilha, meus irmãos, é podermos pensar nessa história. É olharmos para José e vermos o Senhor Jesus, nosso Salvador, entregando-se a si mesmo, nos redimindo, dando propósito, significado aos nossos sofrimentos. Hoje falamos pela manhã sobre tomar a cruz, o que significa sofrer diante do Senhor, ser rejeitado diante do Senhor. Tudo isso só faz sentido por causa de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez em nosso favor, e isso nos dá esperança. Por isso a terceira aplicação que eu destaco aos irmãos é que a providência de Deus muda a perspectiva que temos sobre o sofrimento. Irmãos, a dor, ela permanece difícil, ela é real, ela é intensa. No entanto, a luz da providência divina
podemos sofrer com esperança, sabendo que o Senhor conduz cada ato da história para o bem do seu povo, a fim de nos transformar à imagem de Cristo. Pois no sofrimento de Cristo, a dor encontra sentido, e até a morte, ela cumpre o seu papel de nos conduzir a Jesus. Cristo deu completamente um sentido novo à nossa história. Cristo deu sentido completo à nossa vida. Charles Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores do século XVII, do século XIX, 18, certo? Ele nos diz o seguinte: seja grato pela providência que o tornou pobre, ou doente, ou triste, pois com tudo isso, Jesus opera a vida do seu espírito e o leva para Ele mesmo. Seja grato pela providência que o tornou pobre, ou doente, ou triste, pois com tudo isso, Jesus opera a vida do seu espírito e o leva para Ele mesmo. A tendência que nós temos, meus irmãos, ao passar pelas aflições, é de muitas vezes blasfemar contra Deus, é de amargar o nosso coração. Por que Deus isso está acontecendo comigo? E de fato, meus irmãos, é muito difícil, é intenso. É difícil olhar para irmãos tão queridos nossos, familiares próximos, lidando com circunstâncias que nós não podemos explicar. Quando uma pessoa está diante de um sofrimento terrível, o que eu posso dizer? Meu irmão, apenas posso levar você a confiar em Cristo, porque Ele é o único que pode dar sentido à nossa vida, à nossa história. Longe dele, nada faz sentido. Longe dele, sem Ele, toda a vida é um completo caos. Irmãos, mas olhando para a providência de Deus, nós podemos ter esperança de que o Senhor está conosco. Da mesma forma como esteve com José, da mesma forma como esteve com Cristo, Ele está conosco todos os dias. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar, meus irmãos, que a providência de Deus promove reconciliação. Algo que é muito maravilhoso de nós vermos aqui. Nós temos falado desde o princípio, quando nós estamos expondo o livro de Gênesis no capítulo 12, pensando o seguinte: que família complicada, que povo pecador, que povo egoísta. Falamos de Abraão, homem omisso. Falamos de Jacó, meu Deus, que homem difícil, que homem trapaceiro, que homem que tem vários defeitos. Olhamos para os filhos de Jacó, misericórdia, capazes de atrocidades, de assassinatos, de dormir até com a concubina do próprio pai, de fazer coisas assim sem pensar, e são considerados aqui o povo de Deus. Olhamos para uma família toda torta, olhamos mais uma vez como se estivéssemos olhando para aquele tear do avesso, completamente sem sentido. Isso até reconforta o nosso coração, porque às vezes a gente olha para a nossa família, a gente pensa assim: meu Deus, que caos, meu Deus, que situação terrível isso. Como que as nossas famílias podem falar isso, cometer isso? É tudo crente ainda, meu Deus, misericórdia. Olhamos para essas pessoas e tendemos muitas vezes a desanimar. Olhamos para aquilo que acontece e tendemos a dizer assim: nosso Deus, esse povo não tem Cristo, não tem Deus, não tem nada. Mas como nós vamos ver Deus transformando o coração deles ao longo da jornada? E aqui é interessante que dos versos 9 ao verso 11, José faz uma conclamação aos seus irmãos, dizendo para voltar para Canaã, para relatar as boas notícias. É interessante que até nos dá um vislumbre de Cristo falando das boas novas lá no Novo Testamento. E Deus, ele diz assim: Deus me fez Senhor sobre toda a terra do Egito, voltem para o meu pai, tragam ele depressa para cá, aqui é o lugar onde Deus quer que vocês estejam. José demonstra a sua preocupação, demonstra aqui o seu amor para com sua família, para tirá-los ali do estado de miséria e de pobreza que eles poderiam estar na terra de Canaã naquele momento. O lugar para eles era o Egito naquela hora.
E ele então começa a mostrar todo o seu amor, todo o seu perdão, não por uma palavra, eu perdoo vocês. José não diz isso aqui, mas ele demonstra por atitudes, primeiramente falando aos seus irmãos para eles não se amargurarem, chegando, se revelando a ele, mostrando que tudo foi providência de Deus, depois dizendo para eles assim, olha, venham para cá, venham que eu vou sustentar vocês, tragam todo mundo, eu vou dar a terra de Gósen para vocês morarem, e ali era uma das melhores terras, ao norte do rio Nilo ali, deduzido aqui que era um lugar onde havia plantações, onde havia terra boa para se pastar, para se colocar os gados, era um lugar que tinha ali cerca de 2.300 quilômetros quadrados de solo muito fértil, então ele estava dando ali o melhor da terra do Egito, aquele pessoal, ele promete sustentar o seu povo, e aqui então nos versículos 12 a 16, ele começa dizendo, olha, sou eu que estou falando diante de vocês, sou eu mesmo, acredita em mim, vejam, olha, Benjamim me vê, sou eu mesmo, olha aqui para os meus olhos, olha a nossa feição, olha como nós nos parecemos, eu posso estar com roupas diferentes, mas sou eu que estou falando para vocês, olhem aqui para mim. E a maior prova de que ele havia perdoado os seus irmãos, é que ele dá a eles vestes novas, vestes de festa. Ele não estava mais interessado em choro, em pranto de tristeza por aquilo que havia ocorrido, mas por alegria. Deu a Benjamim 5 vestes novas, 300 moedas de prata, tudo aquilo que de fato era mostrando a sua generosidade e a riqueza com a qual ele estava tratando os irmãos. Irmãos, isso é a demonstração de perdão na prática. Não é apenas um perdão, eu perdoo vocês, mas vocês lá e eu cá. Vocês me fizeram mal, eu não quero saber de vocês. Vocês vivam a vida de vocês lá, eu vivo a minha vida aqui. Irmãos, nós estamos diante de uma atitude de perdão completo. Perdão total. Onde ele se coloca como um provedor, onde ele assume vamos dizer assim, ele nega os seus próprios sentimentos de tristeza, de amargor, ele deixa de lado e perdoa os seus irmãos. E o que acontece depois? Eles se abraçam, eles se beijam. A ideia de José beijar cada um dos seus irmãos é algo maravilhoso, porque demonstra o que é o verdadeiro perdão. Aí quando nós olhamos para isso, eu fico, gente, a sensação que temos que nós não sabemos perdoar. Nós não sabemos perdoar. Nós estamos com aquela ideia, tu no teu cantinho e eu no meu. Vivamos a nossa vida cada um separado. E muitas vezes a amargura está lá dentro, corroendo o nosso coração. Nós não sabemos ver tudo aquilo que nos acontece mediante a perspectiva da graça de Deus, mediante as perspectivas da providência de Deus. Por isso eu destaco uma quarta aplicação. A obra da providência de Deus envolve perdão e reconciliação, meus irmãos. O que José fez foi o que próprio Deus fez conosco. Quer pessoas mais pecadoras e más como nós, todos os nossos pensamentos e atitudes apontam contra Deus. Nós transgredimos a lei de Deus constantemente, diariamente, por meio dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. E sabe como Deus nos trata? Sendo benevolente conosco, sendo misericordioso conosco. Ele deu o seu próprio filho, o filho querido, o unigênito, o amado, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, para nos reconciliar consigo mesmos. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio da cruz. Romanos 5,10 nos diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais está sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Colossenses 1, 21, 22. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticaram, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Segundo aos Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Cristo não apenas cancelou a nossa dívida, declarando-nos, Deus não apenas cancelou a nossa dívida por meio de Cristo, declarando-nos justos diante de Cristo por meio do seu Filho, mas Ele também nos sustenta, Ele nos reconcilia, Ele nos dirige a nossa vida, Ele nos abençoa, assim como o próprio José fez para com seus irmãos. Eu não apenas quero perdoar vocês, mas eu quero vocês perto de mim, eu quero que vocês vivam aqui, eu vou dar tudo aquilo que vocês precisam. Perdão, meus irmãos, exige de nós atitudes certas. Perdão exige ação. Por isso, uma quinta aplicação que eu trago é: a providência de Deus nos conduz a perdoar e a nos reconciliar com quem temos conflito. Quem é a pessoa que você precisa perdoar? Com quem você precisa se reconciliar na sua vida? Quem é a pessoa que você precisa procurar e dizer: eu te perdoo? Ou então, me perdoe por ter feito tanto mal a você. Irmãos, isso não é fácil, porque exige de nós olhar tudo pela perspectiva da providência de Deus. Posso falar de perdão aqui de forma muito vasta nas Escrituras, mostrando que o perdão ele não é ilimitado, como Pedro, perguntou a Jesus: até quando vocês devem perdoar? Jesus diz: até 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Nós vemos a palavra de Deus em Colossenses nos dizendo: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Nós vemos que a reconciliação é uma prioridade para o culto. Se você tem alguma culpa contra o seu irmão, alguma coisa mal resolvida com ele, deixa a tua oferta, reconcilia com o seu irmão e depois presta culto a Deus. Nós vemos aquilo que o perdão é o caminho prático para resolver conflitos. Se o teu irmão pecar contra você, vá e o repreenda no particular, conversa com ele, admoeste-o em amor. O perdão, ele é motivado pela bondade e misericórdia. Se Deus é longânimo para com todos os pecadores, por que eu não serei? Olhar pela perspectiva da providência de Deus é olhar por aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito do perdão. E por fim, meus irmãos, a terceira lição que eu gostaria de compartilhar é que a providência de Deus sustenta o seu povo em dias de aflição. Os versículos 16 a 28 nos mostram como que essa notícia chegou ao palácio de Faraó. Porque José, ele era o primeiro-ministro, ele era o cara que tinha grande autoridade sobre o Egito, mas ele não tinha uma autoridade maior do que do Faraó. Se o Faraó dissesse assim: não vai trazer esse povo para cá não, fica lá onde eles estão mesmo, o que vai fazer aqui em tempo de fome, mais boca para eu alimentar? Você está louco, José? Perdeu o juízo? Pelo contrário, nós vemos Deus usando o Faraó, um homem que não tinha ali nenhum tipo de crença em Deus, não nos relata que ele era crente, servo de Deus, ou coisas do tipo, mas ele concedendo permissão, ele se alegrando pela chegada dos irmãos de José. Certamente José tinha um valor inestimável para todo o Egito, e especialmente para Faraó, dado tudo aquilo que nós já ouvimos. E ele então toma conhecimento disso, se alegra com José e fala: olha, manda buscar o teu pai e teus irmãos, toda a tua família para cá. Além de tudo, pega os carros aqui do Egito e traz eles para cá com esses carros. Manda todos os recursos que nós temos em disposição para buscá-lo. É uma viagem longa, é uma viagem pelo deserto, não é fácil chegar aqui, então vamos dar os recursos. Nós vemos aqui Deus utilizando a maior autoridade do Egito para abençoar o povo de Israel.
dizendo: não se preocupem com nada, não se preocupe com as coisas que vocês têm de deixar lá, aqui vocês vão ter tudo o que vocês precisam, nós vamos suprir vocês de tudo. As falas de Faraó, meus irmãos, reforçam o cuidado e a providência de Deus em preservar a vida do povo. Ele utiliza ímpios para abençoar aqueles que são os seus justos, o seu povo. E nós vemos então que os irmãos de José, eles obedecem. Eles recebem todos os mantimentos, eles recebem aquela pluralidade de coisas e chegam até Canaã e encontram ali o seu pai Jacó. E está aqui também. A história ainda tem mais coisas para contar, que é esse encontro de José com seu pai. E quando eles contam a Jacó que José estava vivo, que Deus o havia feito governador do Egito, José tem uma síncope. É quase que isso mesmo, ele quase desmaia. Se eu não sei, no sentido dele desmaiar mesmo, ele cai duro para trás, entendeu? Porque ele estava vivendo uma depressão terrível, meus irmãos. Uma depressão grave, eu diria, porque a depressão, quando ela se estende, quando aqueles sentimentos de tristeza, de luto, se estende por vários anos, isso torna-se uma depressão, de modo que as pessoas perdem um ânimo de vida. E foi o que aconteceu com Jacó. Desde que ele perdeu José, ele não foi mais o mesmo. Parece que ele desceu a cova emocionalmente falando, ele desceu a sepultura emocionalmente falando, e ele já não acreditava, ele não estava conseguindo acreditar na palavra que os seus irmãos, porque José estava morto para ele, havia sido devorado por uma fera, como seus filhos mais velhos assim o disseram. Mas quando os irmãos de José disseram que tudo aquilo não era verdade, que ele havia se tornado governador do Egito, que ele foi vendido como escravo para lá, José então, ele começa a se reanimar. Eles mostram os carros que Faraó tinha mandado, que José tinha mandado para buscar o povo, todas as bênçãos que haviam acontecido, as vestes que eles haviam recebido. Usa as palavras que José havia dito a eles para que eles pudessem contar aos pais. E então Jacó diz: basta. Meu filho vive. Ele fala: é suficiente para mim. O meu filho está vivo e eu quero vê-lo antes que eu morra, antes que eu perca a minha vida de fato. E então, diz o texto no final do versículo 45, que o espírito de Jacó passou a reviver. Aquela foi a boa notícia que reviveu o coração dele. Como que nós precisamos de boas notícias, meus irmãos? Como que nós precisamos alegrar o coração das pessoas com boas notícias? E que maior boa notícia é essa? De que Cristo morreu, ressuscitou e pode nos dar vida eterna. Pode nos reconciliar com Deus. Que maior boa notícia que traz vida ao coração do que saber que em Cristo tudo aquilo que nós verdadeiramente experimentamos de ruim, de sofrimento, tem algum sentido nesta vida. Por fim, destaco a última aplicação, os irmãos. Deus usa qualquer pessoa para cumprir o seu propósito redentivo. Deus usa qualquer pessoa, seja ele ímpio, seja ele crente, seja ele descrente, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele quem for. Deus usa para cumprir os seus propósitos redentivos em Cristo. Quando, uma vez que a luz da providência divina iluminou a alma do crente, diz João Calvino, ele é aliviado e libertado não apenas do medo extremos e da ansiedade que antes o oprimiam, mas de todos os cuidados, pois assim como ele justamente estremece com a ideia do acaso, ele pode confiadamente se comprometer com Deus. A providência de Deus muda completamente a perspectiva do nosso coração, do nosso olhar diante de Deus. Por isso, como diz Estênio Marcius, na sua música O Tapeceiro, ele fala: a minha vida é obra de tapeçaria, é tecido de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina um desfecho. No fim das contas,
tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando você vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Olhe a sua vida, não pelo lado avesso, mas pelo lado certo das coisas. Olhe para a providência. Pare de olhar a vida pelo lado avesso. Olhe pelo lado certo. Olhe pela providência de Deus. Assim como fez José. Assim como nós somos chamados a fazer em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesse instante, irmãos. Peço que você se coloque em pé no seu lugar. E o ar aqui morreu, hein? Estamos tudo com calor. Por favor, os diáconos aí, por gentileza. O negócio aqui parou. Senhor, é um desafio para nós enquanto seres humanos entendermos o porquê das coisas, ó Senhor, acontecerem da maneira como acontecem. Olhamos as vicissitudes da nossa vida, Senhor. Olhamos os sofrimentos que tantos passam e dizemos, por quê, Senhor? No entanto, somos chamados, ó Deus querido, a compreender a vida, não pela luz do nosso amargor, da nossa falta de perdão ou da nossa falta de confiança, mas pela preservação, pela providência divina, daquilo que o Senhor está realizando, ó Deus, em favor do seu povo. Nós queremos te agradecer, ó Senhor, pelo Cristo Jesus, que foi entregue ao nosso favor, que derramou a sua vida na cruz do Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Queremos, ó Deus querido, olhar para Cristo, para termos sentido, ó Deus, de tudo aquilo que nos acontece, pois é nele que se firma a nossa esperança. Que assim o Senhor ajude o teu povo ao longo desta semana, ao longo de toda a sua vida, meu Deus. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.